O Corinthians iniciou uma campanha junto à sua torcida, sua maior torcida, a torcida mais conhecida, Gaviões da Fiel, para arrecadar dinheiro para pagar a dívida do estádio. Hoje estima-se que a dívida do estádio seja de 700 milhões de reais. Isso levantou uma discussão junto à torcida do Flamengo sobre a possibilidade de fazer o mesmo, criar uma vaquinha virtual, qualquer nome que seja, para estabelecer um processo onde a torcida deva ajudar no pagamento do estádio. Não há dúvida de que isso é uma contribuição relativamente importante, mas o quão relevante será isso no estádio do Flamengo? Nós vamos falar sobre isso, sobre essa possibilidade. Eu espero, e aí fica já o registro, eu espero que eu esteja errado, porque o que eu vou dizer aqui vai ser muito pouco popular, né? Mas eu não acho que o Corinthians vai conseguir pagar essa dívida do estádio. Acho muito pouco provável. Gostaria de estar errado. Eu quero estar errado nesse ponto. Estarei muito surpreso se a arrecadação do Corinthians superar 200 milhões de reais. Está agora com 7,5 milhões de reais. Normalmente, nas primeiras 48 horas, é onde há o grande volume de doação. Depois essas doações vão caindo, né? Mas vamos ver aonde é possível chegar. E espero que eu esteja errado. E mais do que isso, nós não vamos falar apenas sobre uma doação, como é feita no caso do Corinthians, onde os torcedores estão fazendo ali para salvar o Corinthians. A gente vai falar sobre uma questão interativa, o que o Flamengo pode fazer para aumentar ainda mais, já que o Flamengo ainda não está numa situação financeira ruim, né? Não está numa situação financeira parecida com a do Corinthians. Portanto, quais seriam os movimentos que o Flamengo poderia fazer para incentivar ainda mais os seus torcedores a colaborar na construção do seu próprio estádio? A notícia é essa, né? E a gente vai colocar aqui na tela e vai discutir com vocês essa questão do Corinthians, das doações que estão sendo feitas pelo Corinthians. O site chama doiarenacorinthians.com.br. Vamos colocar aqui e vamos. Durante essa live vai ter uma nova atualização de valores, né? Os valores vão subindo rapidamente, é o primeiro dia, normalmente é assim mesmo, né? Doi corintiano para o Corinthians. Doi Arena, tá aqui o site bem bonito, inclusive. A foto da Neoquímica, aqui os valores, 7.841.000 por uma meta, arrecadou 1% já do que estavam precisando. A meta é de 700 milhões de reais em 6 meses, né? Ou o que acontecer primeiro, 6 meses ou a arrecadação. Tá aqui, você pode contribuir, tem os valores sugeridos, né? Os embaixadores de campanhas, tá aqui. Pode doar 10, 20, 50, 100 ou um valor específico, sendo que o valor mínimo é de R$ 10, tá bom? É um parâmetro excelente para saber a possibilidade. E tem uma questão importante, que eu acho até que seria interessante, tá? Se o Flamengo tiver imaginando fazer alguma coisa parecida, é a hora de fazer agora, para que crie uma competição, né? Uma competição vai alimentar, tá? Vai alimentar esse processo de maior arrecadação. Uma coisa importante, fundamental, é a seguinte: mesmo esse escritório de arquitetura faz consulta com a galera. E se não fizerem, estarão errando. Não sei se eles fazem sempre, mas fazem na maior parte das vezes. Eles fazem eh eh, focus grupo, eles fazem entrevistas, eles fazem pesquisa com a torcida. As torcidas se comportam de maneiras diferentes, têm características diferentes. Essa etapa não foi feita ainda. O escritório de arquitetura, eu já elogiei aqui, não é necessariamente o escritório de arquitetura, é mais completo do que isso, faz inclusive projetos de arquitetura, mas é algo maior, né? O Arena faz mais coisas, faz mais gestões, é uma boa empresa, mas não fez essa consulta. Se fez, foi num grupo muito restrito, porque não vazou e não foi mencionado. Deveria ter sido mencionado. Ó, nós chegamos a essa configuração porque entrevistamos 400 torcedores, fizemos 12 focus grupos. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente estava lançando um empreendimento em Belém do Pará, vira e mexe eu falo sobre esse empreendimento, né, cara? A gente achou, eu achei, fui eu que pedi isso, fazendo o levantamento no local, eu notei alguns comportamentos diferentes dos comportamentos dos consumidores, por exemplo, no sul do país. A questão do stand, o stand decorado, o modelo decorado, enfim. E eu
achei prudente separar uma verba de marketing e fazer uma análise daquele mercado. E assim, a gente chegou em algumas questões, interessantes, bem interessantes, de mobiliário inclusive, porque a gente usava um modelo de mobiliário que era muito conhecido em São Paulo, Rio de Janeiro, na região sudeste, também na região nordeste, mas um pouco menos. O mobiliário tinha características diferentes, então a gente teve que mudar o mobiliário, a gente teve que fazer um stand maior, porque nos eventos de abertura era onde as pessoas iam com muito mais frequência, então a gente teve que conhecer lá o consumidor. E isso precisava ser feito também. Isso com experiência de ter feito sei lá quantos prédios antes, né, a gente tinha feito lá 300 prédios antes, eu não me lembro quantos, né, e a gente foi fazer essa avaliação. Eh, a pergunta é o seguinte: concordo com você sobre o estádio. Considero você muito competente sobre o tema e na forma que expõe. Também por isso sou assíduo espectador das lives. Mas sinto que, talvez, pelos haters, recentemente você acaba dizendo todas as opiniões sinceras sobre o projeto. Talvez com receio de que acusarem de inveja por não ter estado no projeto ou perseguição à atual gestão. Baboseira, como costumo dizer. Mas quem é honesto sabe muito desse projeto, tem temas objetivos nas suas lives. Concorda? Olha só, Paulo, eu preciso confessar aqui que me incomoda muito ser ofendido e atacado e ameaçado quase toda live, né. É um pé no saco você ter que ficar justificando, brigando, discutindo, realmente, não gosto, tá, não gosto. Eu não sei se eu tenho, conscientemente eu não moderei nada, tá. Eu modero sim os tópicos, aqui antes de começar a live, para evitar entrar nessa polêmica do que vai ser dito e etcétera. Agora, como você, Paulo, tem uma galera aqui, a galera mais antiga no canal, me conhece, sabe que eu, tenho uma posição definida. Não política no clube ou quem vai votar, não é nada disso. Eu tenho uma posição crítica. Eu sou um crítico contumaz do amadorismo no departamento de futebol do Flamengo. Eu sou um crítico ferrenho, direto, objetivo, do que acontece, nas tragédias que acontecem na parte administrativa do Flamengo, né? Vocês sabem disso. E uma das coisas que soam esquisito, Paulo, é quando as pessoas me acusam de ter mudado de lado. Cara, sabe quando foi a primeira vez que eu fui até pesquisar? Em janeiro de 2023, eu usei o termo amadorismo pago pela primeira vez. Faz mais de quase 2 anos. Então eu tenho criticado, e se você olhar, se você nem quiser assistir as lives, basta ver a capa dos canais, né, as thumbs, e vocês vão ver que a gente tem sido, eh, rotineiramente crítico. Então não mudei de lado, eu tenho um lado específico, eu sou um cara crítico, entendeu? E sou um cara que quando, vislumbro acertos, eu também falo: "Acertou, tá certo", mesmo que eu tenha criticado a vida inteira. Então, eu não, conscientemente, eu não tenho diminuído minhas críticas não, eu tenho evitado alguns temas polêmicos, eh, né, tenho evitado, polêmica, mas assim, evitado, né, sem muito limite, porque eu continuo sendo crítico de algumas coisas, tá bom. Obrigado pela sua pergunta, parceiro. Não sei se eu respondi, mas espero que tenha respondido.